dia, boa tarde, boa noite, professor Catarino. Meu nome é Arislene, eu estou aqui para gravar a atividade proposta, né? A atividade 4, em que propõe a gravação de um vídeo falando sobre um site ou uma página e falar um pouco dos pontos fracos e pontos fortes. Eu escolhi falar sobre o Facebook e um pouco do WhatsApp. Eu não sei se vocês têm percebido, talvez seja uma percepção minha, o Facebook tem perdido muitos seguidores, tem perdido muitas pessoas em função da fragilidade que eles têm dos dados, né? Eu não sei, eu penso que o Facebook talvez não é uma rede social em que a gente pode confiar muito, principalmente nessa questão da nossa opinião e também com a questão da gente colocar as informações pessoais mesmo. Qualquer pessoa que vai abrir uma conta no Facebook, ele tem que colocar vários tipos de informações. Então, eu quero falar aqui agora sobre os pontos fortes do Facebook. No começo, quando migrou do Orkut para o Facebook, eu sempre considerei o ponto forte do Facebook essa questão da gente poder usar várias ferramentas, né? Inclusive com fotos, com vídeos, e o Facebook ele foi melhorando muito, ele foi modelando a população, né? A gente começou a ter vários outros ícones aí de interação, né? Não sei se você usa Facebook, mas o Facebook passou a ter várias outras coisas que não tinha antes, né? Como o Messenger acoplado. Então, esse é um ponto forte do Facebook. Mas de uns 5 anos para cá, o Facebook está se tornando obsoleto, está se tornando uma ferramenta obsoleta, até porque ele está passando por uma análise mesmo da população que usa. Então, o ponto fraco que eu vejo no Facebook são essa questão dos dados mesmo, dos nossos dados. A população está muito insatisfeita com essas empresas que não respeitam as informações do cliente. Certa vez, uma pessoa me disse assim: o que você não compra, vende você. Então, o Facebook é um grande exemplo disso. Ele tem esse ponto forte de trazer, de aproximar as pessoas, da gente poder participar da vida das pessoas. E assim, acabou que a gente começou a participar até demais, porque as pessoas começaram a usar o Facebook para como a vida mesmo delas, né? Como reality show da vida delas. E nisso, várias outras coisas surgiram a partir disso, né? Nós sabemos que o Facebook ele usa, né, a engenharia social e ele vende esses dados, né? Inclusive, já foi comprovado, inclusive o dono do Facebook foi chamado a uma corte internacional para falar sobre isso. Então aqui, o Facebook, ele pede várias informações, né? Onde você mora, o seu local de trabalho, a instituição, né? Todas essas informações aqui, eu considero que são informações altamente perigosas, né? E que eu acho que o maior ponto fraco do Facebook é não conseguir que essas informações fiquem num lugar seguro, né? Fiquem num lugar seguro. E hoje a gente sabe que essas informações elas estão sendo usadas para muito tipo de coisa, né? Para usar para o sistema financeiro, né? Porque as pessoas às vezes acabam colocando renda, acabam colocando alguma coisa patrimonial. Também é usado por empresas para mandar coisas que você não pediu, né? É também usado para as pessoas achar sua localização para mandar vários tipos de coisa, né? As pessoas sabem aqui, por exemplo, até que série você estudou, a cidade onde você nasceu. Então, as pessoas têm muito acesso às suas informações sem que você tenha esse tipo de controle. Ah, mas tem um lugar ali que você não
que você pode colocar oculto, ok. Mas mesmo oculto, esses dados, eles não estão em posse. A partir do momento que a gente colocou esses dados aqui, eu acredito que na rede inteira, né? Então, eu considero o Facebook um grande laboratório de análise sobre ponto fraco e ponto forte. Né? O ponto forte é essa questão do relacionamento, essa questão da interatividade, e o ponto fraco são essas questões dos dados, né? A falta de controle dos dados. Essa empresa, o WhatsApp, ela foi recentemente comprada pelo Facebook e ela tem sido uma das maiores criticadas por essa questão dos algoritmos, né? Ela é considerada hoje uma indústria da fake news, né? Obviamente que o WhatsApp ele tem tentado, né, barrar aí essas informações em massa, né? Principalmente essas informações tidas como informações correntes, né? Então, o WhatsApp, ele tem modelado também essa questão da segurança. E aí, eu acho que esse é o ponto fraco do WhatsApp ainda, sobre a questão da segurança. E as pessoas colocar você em grupos, né? As pessoas têm essa facilidade de manipular você, né? Você tá ali num grupo, dali uma pessoa que você nem conhece, já coloca você em outro grupo, né? Já tem o seu celular, sem que você autorize isso. Então, isso é um ponto fraco do WhatsApp, né, que também é uma empresa do Facebook, né, que ele tem os mesmos problemas, só que o WhatsApp é uma indústria, né, uma indústria de informações. Então, a gente se depara aqui com a indústria de informações e é altamente eficiente nessa questão das informações, que é um ponto forte do WhatsApp, né, de você conseguir passar informações de uma forma rápida e eficiente, com uma quantidade de tempo assim muito, muito, muito rápida. Então, assim, ao mesmo tempo que o WhatsApp ele é muito bom por causa disso, ele se torna altamente perigoso. Então, ele tem uma linha tênue entre o ponto fraco e o ponto forte. Então, essa é a minha explicação, né, sobre o ponto fraco, ponto forte, e o que eu considero, né, do WhatsApp, essa questão das informações em massa e do acesso aos dados, né, que estão os pontos fracos, e os pontos fortes do WhatsApp é essa questão da interatividade e também de você conseguir passar a maior quantidade de informações para o maior número de pessoas. Embora o WhatsApp já esteja regulando essa questão das informações, mas eu considero isso como sendo um ponto forte. E também eu acho que o WhatsApp também tem um ponto forte que é muito, muito bom a gente pontuar aqui, que eles têm melhorado bastante, que são essas questões das chamadas de vídeo e das chamadas de áudio. Então, esse é o meu trabalho, né, sobre ponto forte e ponto fraco. Eu resolvi falar sobre essas duas páginas, esses dois sites, né? Esse daqui também é uma página, e eu gostaria que você depois me dissesse aí se isso é verdade mesmo. Eu tenho pesquisado muito sobre essa questão dos dados dessa engenharia social, né, do que a gente tem, o que a gente tem colocado na rede e para onde essas informações vão. Então, são duas redes que são a mesma coisa da outra, porque essa daqui, o Facebook, é dona do WhatsApp, recentemente comprou o WhatsApp. Então, elas duas praticamente têm os mesmos pontos fracos e os mesmos pontos fortes. Então, muito obrigada, e até a próxima.